Então chegamos à terceira parte da nossa aula sobre medidas resumo, tendência e dispersão, falando agora sobre os conceitos de mínimo, máximo e amplitude, na realidade revisando e relembrando a respeito deles, né? São relativamente simples. Mínimo e máximo nada mais do que o menor e maior valores, respectivamente, num conjunto de dados, e a amplitude dada pela diferença entre eles, né? Conceitos esses que são simples, mas que são fundamentais para a gente discutir e entender bem o tal do diagrama de caixa ou box plot, muito utilizado para a caracterização da variância nos dados, né? Vejamos esse primeiro exemplo. Idade das crianças que estão no pátio de uma escola é, respectivamente 3, 6, 5, 7 e 9 anos. É fácil apresentar em uma tabela o número de crianças, a mediana, o mínimo, o máximo e a amplitude, né? Basta primeiro ordenar esses dados, tal como aqui no exemplo, 3, 5, 6, 7 e 9, onde nós vemos que a mediana é 6, visto que é o valor que separa o conjunto de dados em duas partes iguais. Já a amplitude vai ser igual a 6 também, coincidentemente, isso porque a diferença entre o maior 9 e o menor 3 valores, né, é igual a 6. Essa representação dessa estatística descritiva pode ser feita como segue nessa tabela ilustrativa, onde tem ali o número, a mediana, mínimo, máximo e amplitude, né? Tabela essa que geralmente acompanha análises mais sofisticadas, como a nova, componentes principais, entre tantas outras. Aqui temos um outro exemplo, né, onde vemos a aplicação desses conceitos relacionados aqui a um diagnóstico de ocorrência de ruído de tráfego, né, no trânsito em duas esquinas, medidos em decibéis durante 5 dias de determinada semana. A partir disso, é possível calcular as amplitudes dos dados em cada conjunto. Na primeira esquina, temos ali os dados, né, 56, 54, 51, 58, 52 e 60 decibéis. Temos também outros 5 valores, né, na realidade 6 valores para a segunda esquina. E a partir disso, tornando possível calcular a amplitude em cada uma delas, igual a 9 na primeira e igual a 16 na segunda. Na representação gráfica, logo abaixo, a gente percebe que a distribuição dos dados não é muito diferente, mas na segunda esquina a gente tem um valor muito discrepante lá próximo de 67, na verdade, exatamente 67 decibéis, fazendo com que essa amplitude em determinado momento cresça muito. Então perceba que a variação de um valor extremo, ela afeta muito a amplitude quando calculada pelas diferenças entre valores máximos e mínimos, tornando a diferença entre quartis muitas vezes uma medida mais segura, mais consistente. E a esse respeito, então, nós precisamos relembrar que o quartil nada mais é que uma medida que particiona o conjunto de dados, né? Mas para isso, assim como se faz com a mediana, é preciso primeiro que os dados estejam organizados em ordem crescente ou decrescente, né? E aí, então, o quartil, como o próprio nome sugere, vai dividir o conjunto de dados em 4 partes iguais. 4 partes, daí o nome quartil. Tá? O primeiro quartil vai ser justamente a unidade que vai conter os 25% menores valores no meu conjunto. Né? O segundo quartil, o Q2, ele vai coincidir com a mediana. E o terceiro quartil vai ser aquele valor que ocupa a posição central entre a mediana e o valor máximo no conjunto total de dados, né? São conceitos que talvez possam parecer um pouco abstratos nesse primeiro momento, mas vamos ver aqui uma aplicação prática para ver se a gente consegue entender isso um pouco mais concretamente, né? Aí nós temos um conjunto de dados composto pelos valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10. Portanto, um conjunto ímpar de dados.
Sendo ímpar, a mediana vai ser o valor central, ou seja, igual a 5. Né? Então, a mediana já é o segundo quartil por definição. Como é que eu calculo, então, o primeiro quartil? Eu pego o primeiro conjunto de dados, separados pela mediana, portanto, composto pelos dados de valor 1, 2, 3, 4 e 5, e o meu primeiro quartil vai ser agora a mediana desse novo conjunto. Vai ser o valor que separa esse novo conjunto em outras duas partes iguais. Portanto, o meu primeiro quartil vai ser o valor de igual a 3. E, finalmente, o meu terceiro quartil vai ser justamente a mediana do segundo conjunto de maiores valores. Portanto, a posição central entre a mediana, que é igual a 5, e o valor máximo, que é igual a 10. A posição central vai ser justamente o valor 7. Então, os valores 3, 5 e 7 correspondem, respectivamente, ao primeiro, segundo e terceiro quartis desse conjunto de dados. Né? E isso nos leva à possibilidade depois de calcular a distância interquartílica, que é uma medida de variabilidade um pouco mais robusta, uma medida de dispersão, na realidade, um pouco melhor do que a amplitude. Né? Agora nós temos uma outra situação que se diferencia da primeira simplesmente pelo fato de se tratar de um conjunto com um número par de dados. Né? E aí, sendo um número par, a minha mediana vai ser a média dos valores que ocupam a posição central. Neste caso, os valores que ocupam esta posição central são os valores 4 e 5. A média entre eles vai ser 4 mais 5, 9, dividido por 2, 4,5. Então, o primeiro conjunto de dados vai ser aquele conjunto dado pelas unidades com valores menores do que 4,5. Portanto, os dados 0, 1, 2, 3 e 4. A mediana 4,5 é o meu segundo quartil. O meu primeiro quartil vai ser, nesse exemplo, o valor igual a 2, porque o 2 separa esse novo conjunto em duas partes iguais. Finalmente, o terceiro quartil vai ser mais uma vez o número 7, porque ele vai separar o conjunto de dados, dados pelos valores 5, 6, 7, 9 e 10, novamente em dois conjuntos iguais, compostos de duas unidades cada. Portanto, neste novo exemplo, os meus quartis serão 2, 4,5 e 7, sendo estes o primeiro, o segundo e o terceiro quartis, respectivamente. Daí chegamos à possibilidade de cálculo da chamada distância interquartílica, sendo esse descritor de dispersão, de variabilidade, um pouco melhor do que da amplitude, porque como nós vimos antes, a amplitude é muito facilmente influenciada por um valor extremo que se afasta muito da média dos dados. A distância interquartílica é dada pela diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Essa distância também é utilizada muitas vezes para a identificação desses valores extremos, anomalias. Né? Vamos ver a aplicação desse conceito num exemplo agora na sequência. Né? Vamos calcular as distâncias interquartílicas deste exemplo composto pelos dados 56, 54, 51, 58, 52 e 60, que são os valores em decibéis ou decibéis de uma das esquinas. Temos também, logo ali na sequência, os valores em decibéis da segunda esquina. Nós já calculamos a amplitude para esses dois casos. Né? A amplitude, num primeiro caso, tinha dado 9 e no segundo tinha dado 16, se vocês lembrarem lá atrás. Né? Aqui, o primeiro quartil do primeiro conjunto é igual a 52 e o segundo quartil é 58, portanto a diferença entre eles é igual a 6. Coincidentemente, o mesmo ocorre no segundo conjunto, portanto a distância interquartílica do segundo também é igual a 6. Então perceba que a dispersão dada pela distância interquartílica aponta que esses dois conjuntos de dados têm uma variabilidade muito parecida, diferentemente do que tinha mostrado a amplitude. E quando nós olhamos para o gráfico que representa esses conjuntos de dados, nós vemos que realmente a variabilidade é muito parecida, com exceção desse valor extremo aqui. Né? Portanto, isso nos mostra que, de fato, a distância interquartílica é uma medida interessante para acompanhar a amplitude dos dados. Né?
E o diagrama de caixas, como é que a gente constrói? É muito simples, né? O diagrama de caixas, ou box plot, ele é composto de 5 valores. O menor valor, que é esse aqui de baixo, o valor mínimo. O valor máximo, que é esse aqui de cima. Esse primeiro valor que aparece aqui embaixo é o primeiro quartil. Este ponto no centro da caixa é o segundo quartil ou mediana. Este segundo traço é dado pelo terceiro quartil. Então, repetindo, valor mínimo, primeiro quartil, segundo quartil ou mediana, terceiro quartil e valor máximo. Não necessariamente é representado de forma homogênea como está aqui. A mediana ela pode estar muito mais próxima aqui do primeiro quartil ou muito mais próxima do terceiro, não necessariamente seguindo uma distribuição como essa. Essa aqui está representando esse conjunto de dados que particularmente tem essa distribuição, mas poderia ser bastante diferente em relação a isso. Né? Bom, na sequência falaremos sobre variância e outras medidas de dispersão, mas por hora encerraremos essa terceira parte com essa revisão sobre mínimo, máximo, amplitude, distância interquartílica, quartis e diagrama de caixa ou box plot. Obrigado e até o próximo vídeo.